Você que pegou a palavra aí, abra a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22. Você que gosta de anotar, a gente vai estar colocando aí as referências aí. Beleza? Olha o que a Bíblia nos fala. Palavras do apóstolo Paulo, a igreja dos Gálatas, diz assim: mas o fruto do Espírito, está no singular, fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como eu falei, essas palavras são do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Ele traz o fruto do Espírito. Por que é o fruto e não os frutos? Muita gente usa a palavra frutos no plural, mas é o fruto. Eu vou dar um exemplo meu. É como se fosse uma fruta e nessa fruta ela tem vários gomos. E esses gomos foram essas palavras que eu usei, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só que antes de a gente falar no fruto do Espírito que eu acabei de relacionar, no próprio livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala sobre as obras da carne. Então, antes de ele relacionar o fruto do Espírito, ele fala sobre a obra da carne. Então, não tem como a gente falar do fruto do Espírito sem falar das obras da carne. Já obras ele usa no plural, as obras da carne, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19. Olha o que a Bíblia fala. Olha que interessante. Ele, antes de falar do fruto do Espírito, ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele é muito enfático aqui nessa palavra, que aqueles que praticam as obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Então, como eu falei anteriormente, para eu entrar no fruto do Espírito, nessa série de pregações, eu vou estar dividindo o fruto, na verdade aqui, eu vou estar dividindo esses gomos a cada quinta-feira. Só que antes eu preciso falar das obras da carne, para a gente entrar no fruto do Espírito. E o que é as obras da carne? Para a gente entender, eu fui pesquisar o que era a palavra obras, que o apóstolo Paulo estava usando. Para quem não sabe, o Novo Testamento ele foi escrito no grego. E o grego, uma palavra, ela abrange várias outras palavras. E o que o apóstolo Paulo queria falar quando ele falou das obras da carne, as obras é aquilo que alguém está ocupado fazendo. É um ato ou uma ação. Então, uma pessoa que está tendo essas atitudes que eu acabei de ler, que eu vou entrar mais profundo em cada uma delas, ela está nas obras da carne. E o que é carne? Obras é ato ou ação. E o que é carne? É a natureza física das pessoas que é sujeita ao sofrimento. É a carne, é isso aqui, é a carcaça que nós temos aqui nessa terra. E isso é muito sério, gente, porque
A gente precisa entender cada obra da carne para que a gente não venha cometer, ou se a gente cometer, a gente ter o discernimento que aquela obra é da carne e a gente se arrepender. E aí ele diz que as obras da carne, uma das é a fornicação. O que é fornicação? Fornicação, a palavra usada para fornicação aí, nesse texto, ele está ligado à relação sexual ilícita. E o que é relação sexual ilícita? É tudo que é feito fora do casamento. Então, tudo que está feito fora do casamento é uma relação sexual lícita. Porque Deus fez o casamento para unir um homem e a mulher. Então, tudo que sai disso é uma relação sexual ilícita. Então, são obras da carne. Ele também diz que a impureza é uma das obras da carne. E o que é impureza? Impureza está ligado aos desejos no sentido moral, sexuais, luxúria e por aí vai. Então esses desejos, ele está ligado à impureza. Uma pessoa impura, ela tem um desejo desenfreado pelas coisas, pelas coisas sexuais, pela luxúria. O dinheiro, a gente não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro tem que ser escravo nosso. Porque o dinheiro é um Deus segundo a Bíblia. Eu não posso idolatrar ao Deus do dinheiro, que é Mamon. Ele também usa a palavra lascívia. E o que seria lascívia? Lascívia é desperdício ou sobra desordenada, ousadia contra a lei e capricho corrupto, gasto rápido e extravagante pela satisfação, pelos desejos sexuais. Olha que interessante o que é lascívia. Aquele que não tem contenção e faz qualquer coisa que o seu capricho sugerir. Essas palavras são as palavras que estão no original. Eu uso uma Bíblia chamada Oliver Tree, que ela traz essas palavras no original. Eu te aconselho a você, é um app, eu ganhei de presente, eu te aconselho a ter, que essa Bíblia ela é rica em informações. Então uma pessoa que ela está na lascívia, ela não contende quando um desejo desenfreado toma ela. Todos nós temos desejo, mas o problema está se eu vou dar lugar a esse desejo ou não. Então não é o que está no pecado, o que está na lascívia, não é porque ele teve o desejo e o outro que não está não teve. Muitos que não estão tendo o desejo, mas sobre conter aquele desejo. Então quando eu não contenho aquele desejo, quando eu não contenho os caprichos da carne e da minha alma, isso se torna uma lascívia. Ele também chama uma das obras da carne de adoração. O que é adoração? É tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Adoração a outros deuses. Hoje em dia é muito fácil a gente adorar outras coisas. A gente fala sobre adoração a santos, mas também hoje pessoas adoram outros deuses. Tem pessoas que adoram mais o seu WhatsApp do que a palavra. Tem pessoas que adoram mais o seu Instagram. Tem pessoas que adoram mais os seus filhos, a sua família. Isso é uma idolatria. E Deus nos chamou para ter um equilíbrio e amar a Ele acima de todas as coisas. Uma outra obra da carne é a sedução da idolatria. São as seduções. Seduções, ele está ligado a artes mágicas, uso de drogas, uso de bebidas, a sensualidade. Então tudo que me seduz é a obra da carne. Não é só ligado a eu seduzir com o meu corpo, como hoje está muito a vaidade. Também está ligado a isso, mas muito mais está ligado ao uso de drogas, né? As artes mágicas, as coisas que estão fora do padrão bíblico. A inimizade, ele usa também como uma das obras. O que é inimizade? É você ser inimigo do seu irmão. Eu creio que quando a gente não libera um perdão para alguém, é porque eu estou inimigo daquela pessoa. Então, se eu não libero um perdão e eu estou nessa inimizade, eu estou manifestando a obra da carne. Ele usa também a palavra porfias, que é contenda, disputa e discussão.
Então tudo que gera disputa, tudo que gera contenda, tudo que gera discussão é manifesta a obra da carne. Então eu tenho que não dar lugar à discussão, não tenho que dar lugar às contendas. Contenda é quando alguém chega, fala mal de outro por trás e joga uma contenda. Você viu não sei quem? Você viu como está aquela pessoa? Ó, aquela pessoa está fazendo isso. É a fofocaria, a contenda. Isso é uma obra manifesta da carne. E a Bíblia é bem clara que essas pessoas elas não herdarão o reino de Deus. E aí ele fala da ira, que a fúria, a ira, é quando você está irado, que você não consegue conter. A Bíblia diz irai-vos, você pode irar? Pode, mas a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Então eu não preciso pecar, eu posso até irar, mas eu não. Tem pessoas que levam a ira à frente, capazes de matar outra pessoa, capazes de agredir pessoas com palavras por causa de sua ira. Está irado, respira fundo, chama a palavra, chama o Espírito Santo, faz aqueles 10 segundinhos assim, porque a ira é a obra da carne. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui comigo? Vai dando um amém aí. Ele fala discórdia. E o que é a discórdia? Desejo de colocar-se acima. Espírito partidário, espírito de facção, divisão. Tudo que traz divisão é obra da carne. Tudo que vem para dividir. O que hoje acontece na política nada mais é do que as obras da carne sendo manifesta. Divisão de partidos, divisão de pessoas. Hoje parece que o Brasil está dividido em duas alas, a direita e a esquerda. Esquecemos das pessoas agora, estamos vendo partidos. Então isso é também a obra da carne. Ele fala sobre as dissensões, ele fala sobre as facções, grupos de homens que escolhem seu próprio princípio, na diversidade de opiniões. Eu posso dividir de opiniões? Posso, mas eu não preciso me dividir. Eu posso te ouvir, eu posso ouvir a sua opinião, porque isso é fé. Eu ouço, eu questiono, né? eu quero ouvir o que você pensa, o que você acha, porque a verdade ela se torna absoluta a partir do momento que eu conheço para mim e não para as pessoas. E aí a gente vê as pessoas querendo empurrar a Bíblia em outras pessoas que ainda não acreditam. As pessoas querem conduzir as pessoas para um caminho que as pessoas nunca vão. Então isso não deixa de ser uma divisão, uma discórdia, espírito partidário. Eu estou certo, você está errado, eu estou no céu, você está no inferno. O espírito da religião ele é muito sábio em usar isso para as pessoas. Agora eu estou numa caixa gospel e você não está. O mundo, a igreja, as pessoas elas dividem, elas trazem partidarismo até dentro da própria igreja. Amém? Ele fala da inveja, da bebedice, da glutonaria, que é farra, comer muito, beber muito. Tudo que é em excesso é pecado. A Bíblia fala muito sobre isso. Então, o que eu acabei de relacionar aqui são as obras da carne. E antes de entrar no fruto do Espírito, eu preciso que você identifique essas obras da carne. Então as obras da carne elas são manifestas dessa forma. Então o que é que eu quero falar com isso? E pegue essa que eu vou falar aqui. O fruto do Espírito Santo nunca vai brotar na vida de alguém que não foi regenerado. E aí entra a série de pregações que eu preguei sobre o Espírito Santo, que eu falei da regeneração espiritual, que está no livro de Tito. Então, para que eu manifeste o fruto do Espírito, que a gente vai entrar mais profundo em cada um deles, eu preciso ter um espírito regenerado. Porque se eu não tenho um espírito regenerado, é impossível eu ter o fruto do Espírito. E aí sabe o que vai sobrar na vida dessas pessoas? As obras da carne sendo manifesta. Por isso que você vê muita gente fazendo o que está fazendo, porque é a manifestação das obras da carne. A humanidade vive hoje a manifestação das obras da carne. Por isso que nós como igreja precisamos, mais do que nunca, manifestar o fruto do Espírito. Porque é o fruto do Espírito que combate as obras da carne. Então você não combate as obras da carne só com palavras, só com versículos.
É bom, a palavra traz vida atrás, mas se eu não tiver o fruto, de nada vale aquilo que eu estou falando. Porque a maior evidência de uma convenção de uma pessoa é o fruto do Espírito Santo na vida dela. Se eu não tenho fruto, verdadeiramente eu não sou convertido, que é o que a gente vai aprender nessas quintas-feiras. E isso é muito forte, porque precisamos entender os frutos e não sair por aí achando que a gente faz e acontece, achando que a gente está no céu e as pessoas estão no inferno. E aí entra a palavra que Jesus mesmo falou: pelos frutos conhecereis. E a pergunta, antes de entrar aqui mais profundo nos frutos, é: quais são os seus frutos? A pergunta é: eu tenho manifestado o fruto do Espírito, ou eu estou manifestando as obras da carne? E essa é a pergunta nas nossas vidas hoje. Então eu preciso ser regenerado. Quem não pegou as pregações está lá no IGTV do Bola de Neve Morro de São Paulo, no IGTV da gente aqui. Vai lá, as pregações sobre o Espírito Santo. Eu falo sobre regeneração. Sabe o que é que acontece com muita gente hoje? Principalmente líderes na igreja. Sabe por que muitos líderes se encontram frustrados hoje? Porque essas pessoas estão tentando colher fruto do Espírito de pessoas que não são convertidas. E aí vai cansar. Já viu quando você tem uma árvore? Quando era criança a gente fazia muito isso. Quando tem uma árvore e tem os frutos ali, você deseja aquele fruto, você começa a jogar pedra e aquela pedra nunca pega, e aí você fica frustrado. É da mesma forma. São líderes e pastores que tentam colher os frutos do Espírito de uma pessoa que não é convertida genuinamente, que não é regenerada no seu espírito. Então esse é a maior decepção que você vai encontrar em alguns líderes. E eu estou falando de pessoas que vão para a igreja, pessoas que dizimam, pessoas que oram, pessoas que cumprem as suas escalas. Só que essas pessoas que participam, elas nunca deram evidências do fruto do Espírito. E a maior evidência, volto a falar, da conversão é o fruto do Espírito na sua vida. E é isso que eu quero entrar a partir de agora. Eu quero marcar, que o Espírito Santo marque o seu coração nessas quintas-feiras. E que a gente venha aprender de cada gumo do fruto do Espírito, para que a gente possa se encher do Espírito Santo, ao ponto desse fruto ser visível na vida das pessoas. Sabe por que a gente vê familiares que não vão para a igreja enquanto tem cristão dentro de casa? São pessoas que não vê o fruto nessas pessoas. Aí fica aquela história de um quando encontra o outro e fala: eu vou para a igreja para ser igual a tal pessoa. Então, se a pessoa está na igreja e manifesta aquilo que eu falei aqui em cima, as obras da carne, ela não é convertida verdadeiramente. Ela não tem fruto. Ela tem as obras da carne sobrando na vida dela. E isso é muito sério. Isso é um confronto para as nossas vidas hoje. E a palavra ela veio para nos confrontar. E não foi à toa que o apóstolo Paulo botou no mesmo capítulo as obras da carne e os frutos do Espírito. Para quê? Entendo eu que ele botou para a gente ler e falar assim: o que é que eu estou fazendo de minha vida? Aonde é que eu estou aqui inserido? E a gente precisa entender isso. E eu quero usar uma frase que eu vou usar muito às quintas-feiras aqui, que é o subtítulo dessa palavra, que é: o fruto do Espírito é a maior evidência de conversão na vida de um cristão. A minha evidência não é botar uma Bíblia debaixo do braço, a minha evidência não é eu mudar de roupa, a minha evidência não é eu mudar de cabelo, a minha evidência que eu sou convertido e que eu estou em Cristo é o fruto do Espírito que eu carrego em minha vida. Amém? Então, diante disso, desse fundamento que eu trouxe aqui, eu vou dividir, como eu falei, as quintas-feiras, e hoje eu quero começar pelo amor.
que é o primeiro fruto que o apóstolo Paulo relata ali, que a Bíblia fala como a base de tudo, né? 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que o amor é a base, é o fundamento. E hoje eu vou trabalhar só nesse fruto, que ele, como ele é o fundamento, ele é a base, eu quero trabalhar nele, nesse segundo do fruto, na verdade. E a partir da outra terça eu vou dividir os frutos, uma quinta eu vou dividir em 4, na outra mais em 4, são 9 frutos, são 9 gomos do fruto, amém? Eu vou chamar de gomo para a gente entender melhor, beleza? E hoje a gente vai entrar no amor, que é um dos gomos ali que o apóstolo Paulo trouxe em Gálatas no capítulo 5, no verso 22. E aí a pergunta antes de a gente entrar é: será que nós amamos? Será que nós temos esse amor que o apóstolo Paulo mencionou no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22? Será que a gente carrega esse amor verdadeiramente? Então, o que seria o amor? O amor que o apóstolo Paulo falou ali. Como eu falei no começo, como o Novo Testamento ele foi escrito no grego, uma palavra ela tem vários significados. Por isso que a Bíblia é um livro de meditação, um livro de estudo, um livro de se aprofundar, para você encaixar aquilo ali que o apóstolo Paulo estava falando. E esse amor que o apóstolo Paulo usou ali no livro de Gálatas, quando ele traz como um dos gomos do fruto, que é manifestado pelo Espírito, é o amor ágape. E o que seria o amor ágape? O amor ágape, ele é um amor mais alto, ele é um amor mais profundo. Não é esse amor de marido e mulher, não é esse amor que eu conheci alguém, eu estou apaixonado. Não, ele não está falando desse amor. Não é o amor de você chegar, abraçar uma pessoa na igreja, não é, ele não está falando desse amor. Esse amor ágape, ele é usado para expressar na Bíblia o amor de Deus, que está lá em João 3,16. Abram a Bíblia de vocês, João 3, no capítulo 16. Deixa eu abrir a minha aqui. João 3, capítulo 16. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Isso. Ele diz assim: porque Deus amou, é esse amor que ele está usando, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já falaram aí, é o amor sacrificial, perfeita colocação. Esse amor aqui é usado o amor ágape. Esse amor é descrito também em 1 Coríntios, no capítulo 13, a gente vai ler mais lá na frente. É quando a Bíblia fala sobre o amor de Cristo em nossas vidas. É esse amor que o apóstolo Paulo está falando, que o livro de Gálatas está falando. A palavra descreve um amor que está interessado em alguém. É um amor que se dispõe a dar de si mesmo sem esperar nada em troca. Esse amor é quando eu me dou e não espero nada de ninguém. É esse amor, o amor de sacrifício, é o amor que leva alguém a oferecer a sua própria vida para salvar outras pessoas. Claro que eu não estou falando aqui de você se suicidar, de você se matar por causa de outras pessoas, mas é de você doar a sua vida. Como é que eu dou a minha vida hoje com o meu tempo? Como é que eu dou a minha vida hoje com aquilo que Deus tem me dado, com os meus dons? Foi isso que a gente aprendeu no Mergulhando na Palavra, alguns dias atrás, que os dons eles são usados por bem comum. Então, quando eu me dou a minha vida, qual é a moeda mais cara hoje no mundo, gente? O tempo. Então, quando eu tiro o tempo para ligar para alguém, para visitar alguém, para me doar, aquela pessoa não está legal, eu vou lá. Eu já deixei minha vida para trás.
as minhas coisas e agora eu vou me doar. É esse amor que a Bíblia está falando. É um dos gomos do fruto, é o fruto do Espírito, é a manifestação. E quando eu amo dessa forma, aqui, amado, eu começo a entender essas coisas. Em resumo, está ligado tanto ao amor de Deus, quanto ao amor ao próximo. Por quê? Porque quando eu amo a Deus, eu amo o próximo. Isso é inevitável, porque um liga ao outro, um puxa o outro. Não tem outra forma. Então, se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu amo a Deus, eu me sacrifico pelas pessoas, ao ponto de ajudá-las, ao ponto de doar minha vida. O que é que a gente faz na igreja aqui, nos dias de culto, as escalas? Nós estamos doando o nosso tempo. Nós estamos doando os nossos dons, o nosso chamado para servir os outros. E isso é o amor sacrificial. É um amor que é acima de todas as coisas. Porque vou te falar algo, se você hoje, antes de vir para a igreja, ou antes de assistir uma live, você já está assim, meu Deus, outra live, outra escala, é porque você não tem esse amor dentro de você. É porque infelizmente você está fazendo por obrigação. E quando eu amo de forma sacrificial, de forma ágape, como é o fruto do Espírito, eu me sacrifico. A minha carne já não tem mais voz, a minha alma já não tem mais voz. Eu amo a Deus e ao meu próximo. Eu falo, não, eu preciso ir para a escala hoje, eu estou cansado, eu não estou nem com vontade, mas eu vou. Porque vai ter as pessoas lá, eu vou poder receber as pessoas, eu quero interceder, eu quero estar no louvor para adorar. Esse é o amor de sacrifício. É o amor que eu amo a Deus e amo ao próximo. Que foi o que João falou em uma de suas cartas, já lá, com dias avançados em sua vida, 1 João, capítulo 4, verso 20. Olha o que João fala sobre esse amor. Abra a Bíblia comigo aí. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ágape, ame também seu irmão, ágape. Então esse é um dos frutos do Espírito, esse é o fruto do Espírito, esse é um dos gomos do fruto do Espírito Santo, descrito em Gálatas 22. O amor que se sacrifica pela obra, pelas pessoas, pelas vidas, pela cidade que Deus te colocou. A assistência social nada mais é do que isso. É eu me sacrificar, é eu doar tanto o meu tempo quanto os meus recursos, aquilo que Deus tem me dado. Esse é o amor sacrificial. Qual foi que lembra aí a resposta que Jesus deu quando perguntaram a ele qual era o maior dos mandamentos? Se eu não me engano, um escriba perguntou: Jesus, qual o maior dos mandamentos? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Marcos capítulo 12, verso 30. Olha a resposta de Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior do que este. Jesus falou de 2 mandamentos: amar a Deus, ágape, e amar ao teu próximo, ágape. Esse é um do fruto do Espírito Santo que precisa ser manifesto em nossas vidas, como igreja, como cidadão, como pessoa, como cristão. Eu preciso ter essa evidência. Se eu só ando de cara emburrada, se eu só ando falando mal das pessoas, se eu só ando falando mal dos meus líderes, se eu só ando falando mal da igreja, eu não carrego esse fruto, esse gomo do fruto. E se eu não carrego, certamente eu não tenho o fruto do Espírito Santo que o apóstolo Paulo falou ali no livro de Gálatas. E é o mesmo amor
que, conforme eu falei lá em cima, ele está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 1, que eu vejo muita gente poetizar, muita gente poetiza, muita gente acha sensacional. Ah, pastor, 1 Coríntios capítulo 13, uma palavra usada para casamentos, uma palavra que simboliza, né? Foi usada até em músicas. Uma música que foi cantada por muitas gerações. E vamos ver o que é que a Bíblia fala desse amor. Olha que amor é. Olha o amor que você tem que carregar. Esse aí, a base do amor que você tem que carregar na sua família, na sua casa, na sua esposa, para os seus inimigos, para os seus filhos, para a igreja que você congrega, para os seus pastores, para o seu líder. É esse amor que você tem que carregar aqui. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Vou ler até o 7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha um dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Aí ele fala, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Versículo 5, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor, esse é o fruto do Espírito Santo que precisa estar dentro do nosso espírito. A nossa árvore precisa gerar esse fruto. Esse fruto precisa ser uma evidência na igreja, em minha vida. É eu pagar o preço, é eu entender que eu preciso pagar o preço pelas vidas que estão perecendo. É eu não olhar mais para a minha vida, mas olhar para os outros. É eu me doar ao ponto de eu largar a minha vida para trás. De eu não amar mais a minha vida, mas amar a vida das pessoas. É muito fácil quando tudo está bem, quando eu vou aceitar o meu marido ou a minha esposa ali, ler esses versículos com uma forma poética. Mas e quando está tudo ruim? E quando a tempestade vem? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou ler esse versículo? E quando as coisas andarem para trás? E quando aquele castelo que eu construí com tanto orgulho, ele se destruir, se dissolver em minhas mãos? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou recitar? E em momentos de crise, em momentos que passamos por decepções e frustrações, é momento para a gente se agarrar nessa palavra. É uma promessa. A promessa é que esse amor, esse fruto do Espírito, ele se alegra, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta. É um amor que a gente suporta. É mesmo em tempos difíceis, a gente está suportando todas as coisas. A gente está regozijando, a gente está clamando, a gente está adorando. É esse amor que fala ali no livro de Gálatas, no capítulo 5. Não é esse amor que muitos carregam e acham que é, porque cumpre uma escala, porque ali abraçam uma pessoa, porque falou um versículo para uma pessoa. Não é esse amor. É um amor que suporta a perseguição. É um amor que olha para o mundo, mesmo indo na contramaré, e ora pelas pessoas. É um amor que quando eu estou passando em dificuldade no meu casamento, eu paro e falo, Senhor, eu vou suportar, porque eu sei que você vai entrar com providência. É quando eu estou passando pelas minhas crises, eu não tiro a mão do arado, eu continuo, porque eu estou crendo. Eu estou crendo que algo vai mudar, algo vai acontecer. É quando vem uma enfermidade, eu lembro de Isaías 53, eu falo, Senhor, debaixo dessa palavra eu acredito na cura, eu acredito que o Senhor vai entrar com providência, eu suporto, eu creio. É quando uma pessoa está te perseguindo, é quando é uma pessoa que te feriu e você não guarda esse rancor dentro de você, se prendendo a essa pessoa no mundo espiritual. É esse amor que é o fruto, que é a evidência. Quantos cristãos estão hoje dentro da igreja
sem liberar perdão para pessoas. Quantas pessoas eu conheço que depois de 10, 15 anos vão liberar perdão, carregaram pessoas. Se você é essa pessoa que está aqui e tem algo dentro de você, e tem algo que precisa mudar na sua vida, você precisa estar falando, poxa pastor, eu preciso desse amor, cara. Seja essa pessoa, peça ao Espírito Santo para que ele dê esse amor, perdoe, libere perdão. Perdão não é um sentimento, é um ato. Eu não escolho, eu obedeço, eu quero perdoar até chegar uma hora que ele vai brotar. E aí o fruto do Espírito vai ser a evidência. O fruto do Espírito do amor vai ser a evidência em sua vida. A quem muito perdoa, muito é perdoado. A quem muito é perdoado, muito tem que perdoar. É a palavra, é o amor. Não adianta eu dizer que eu estou indo para a igreja, não adianta dizer que eu conheço a palavra se eu não tenho esse amor, se eu não carrego esse fruto como evidência de minha conversão. As pessoas costumam dizer, pastor, porque aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga se converteu. Tem as evidências do fruto? Carrega essa evidência? Porque se não carrega, certamente ela não passou por um processo de conversão ainda. E como eu posso ter esse amor, pastor? Você falou aí, eu não tenho, eu ainda estou nesse processo. Como é que eu posso ter? Romanos capítulo 5, verso 5. A Bíblia é sensacional. A Bíblia tem todas as respostas. A Bíblia, ela responde tudo aquilo que você precisa. Romanos capítulo 5, ele diz assim: e a esperança não nos decepciona. Tudo aquilo que você espera, você não vai ser decepcionado. É a palavra, é o princípio, é um dos princípios da palavra. E ele continua: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ele derramou pelo Espírito Santo. É o fruto, o amor. É o amor. Só que esse amor também, ele nos corrige, ele nos exorta para ser pessoas melhores. Hebreus capítulo 12, verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama, ágape, e castiga todo aquele que aceita como filho. Então o amor disciplina não é só um amor que trata a gente como filho mimado, mas é um amor que disciplina, é um amor que corrige. Você sabe o que significa essa palavra corrigir aí? Ó, que maravilhoso para você que não gosta de receber correção, exortação. Para você que não gosta de receber conselhos, Provérbios é sensacional, o livro de Provérbios, depois lê, diz: ganhamos uma guerra numa multidão de conselhos. Ouça as pessoas, ouça os seus líderes, ouça os seus pais, ouça os seus chefes, ouçam aqueles que já passaram com a idade maior que a nossa, os anciãos. Isso é bíblico, é princípio. Se eu não ouço, eu não consigo chegar onde Deus quer me levar. E esse corrigir é isso, é essa palavra. Corrigir aqui significa ser instruído, ser ensinado, levar alguém a aprender, moldar o caráter pela repreensão e admoestação. Só tem correção de caráter com repreensão. Você só vai conseguir tratar o caráter de alguém se você repreender e admoestar. Só que não é repreender com ira, como Moisés fez quando bateu na rocha. É com amor, com carinho. Ó meu amigo, ó minha amiga, você está indo para o lugar errado, ó, o lugar é esse, cuidado, você vai se perder, você está indo para um buraco. O amor, ele faz isso, o amor, ele corrige, o amor, ele disciplina. O amor é a base de tudo. Eu não tinha como hoje falar de um outro gomo do fruto, porque o amor, ele é complexo. Por mais que a gente fale do amor, que a gente ama a Deus, o amor é complexo. E a pergunta é, será que temos tido a evidência desse fruto dentro de nós? Será que estamos manifestando esse fruto? Será que a nossa árvore tem dado esse fruto? É a minha pergunta, tem que ser a sua pergunta hoje. O amor é maior que a fé. 1 Coríntios capítulo 13, não adianta você ter fé, você crer, se você não tem esse amor ágape,
esse amor de sacrifício. Você vai fazer, você vai acontecer, você vai orar em línguas, mas ele é a base. E aí eu queria finalizar com 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, para fundamentar e finalizar sobre esse amor que eu falei aqui. Que diz: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor, ágape. O maior deles, porém, é o amor. Era como se ele estivesse falando: o maior deles é aquele que se sacrifica por alguém ou por algo. É aquele que se sacrifica em amor a Cristo. É aquele que se sacrifica ao ponto de levar pessoas a Cristo. Esse é o amor, esse é o fruto, é a evidência. É o fruto que traz, é o fruto que a gente precisa colocar para fora de nossas vidas. E é esse fruto que nós estudamos nessa quinta-feira. E eu paro por aqui hoje. Eu quero profetizar esse amor sobre a sua vida. Eu quero profetizar o fruto do amor sobre o seu espírito. Que você possa trazer